Na história da humanidade, houve algumas estruturas que superaram tudo o que existia anteriormente e estabeleceram novos padrões para sempre. Da mesma forma, houve também inúmeros projetos completamente super ambiciosos que se revelaram um total fracasso. Nesse vídeo apresentamos 8 desses megaprojetos que não apenas foram incrivelmente caros, mas extremamente desnecessários. Mostramos, entre outras coisas, aeroportos nunca utilizados, montanhas russas milionárias que foram um completo desastre e até cidades completamente novas construídas onde provavelmente nunca ninguém viverá de verdade. Vai ser muito interessante, então fique ligado, aqui não vale a pena conhecer. E deixa nos comentários qual estrutura no mundo vocês acham particularmente bonita ou genial. Estamos curiosos. Para o número 8, viajamos diretamente para o outro lado do mundo e mostramos uma estrutura com a qual um país controverso queria avançar para o topo do mundo. A Coreia do Norte. Enquanto o país totalitário não tem se destacado nos últimos anos e é praticamente impossível ser visitado por turistas, o Estado tentou abrir suas portas em 1987 e apresentar-se como progressista e tolerante, especialmente para o Ocidente. Para alcançar esse objetivo, o governo da época de Kim Il-sung, o avô do atual governante Kim Jong-un, planejou um megaprojeto sem igual naquela época. A Coreia do Norte queria construir um dos maiores hotéis do mundo. Esse hotel, chamado Ryugyong Hotel, deveria ter 330 metros de altura, 105 andares e espaço para 3.000 quartos. Além disso, foi projetado em forma de pirâmide para que pudesse ser visto a partir de vários quilômetros de distância. Em 1987, vários arquitetos e engenheiros começaram a planejar e construir, até que 5 anos depois ocorreu a catástrofe. Em 1992, a construção foi interrompida do nada, e no coração da capital da Coreia do Norte, Pyongyang, havia de repente um arranha-céu completamente vazio, do qual apenas a estrutura de concreto foi concluída. Levou 16 anos até que a construção pudesse ser retomada, mas então já era tarde demais. Devido a mais sanções e isolamento político, a Coreia do Norte se fechou cada vez mais para o resto do mundo, e nunca se tornou o ponto turístico no qual sonhava ser na época. Embora o hotel esteja agora concluído, não se sabe se ele será utilizado, pois muitos norte-coreanos não conseguem pagar uma noite sequer. A seguir, chegamos à Europa, mais especificamente à Espanha, e assim a um dos projetos megalomaníacos mais caros e inúteis de todos os tempos. Como a Espanha é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, com milhões de visitantes chegando ao país a cada ano, o aeroporto da capital Madrid tem um problema. Está completamente sobrecarregado. Por essa razão, várias autoridades e investidores decidiram procurar uma solução para aliviar o aeroporto de Madrid. Eles não queriam apenas construir outro aeroporto, eles queriam criar um novo hub para voos internacionais bem no meio da Espanha. No entanto, esse plano não deu certo. O novo Ciudad Real Central Airport, que custou mais de 1,3 bilhão de dólares, foi construído não em Madrid, mas a 200 quilômetros ao sul, no meio do deserto espanhol. Além disso, quando a empresa de construção faliu pouco antes da inauguração planejada em 2012, ficou claro para muitos que não só uma quantidade incrível de dinheiro foi desperdiçada, mas também que um aeroporto completamente desnecessário estava agora no meio do nada. Embora tenha sido inaugurado em 2012, como planejado, nenhuma grande companhia aérea concordou em incluir o novo aeroporto em suas rotas. Como Ciudad Real está extremamente longe de Madrid, ninguém estava disposto a fazer a viagem longa apenas para voar de lá. Desde então, todos os turistas continuam a viajar via Madrid. E embora o aeroporto ainda esteja totalmente sobrecarregado, ele continua sendo uma opção muito melhor do que o dispendioso novo projeto, que até hoje é pouco utilizado. Em sexto lugar, continuamos com um megaprojeto no meio da Alemanha, que causou sensação mundial por exatamente 4 dias em 2013, e desde então tem sido visto como um exemplo de grande má gestão. Em 2009, começou-se a construir a montanha-russa mais rápida do mundo no Nürburgring, o Ring Racer, com uma velocidade superior a 200 km por hora. Os operadores do autódromo queriam atrair novos visitantes à região e estabelecer um recorde mundial nunca visto antes. No entanto, nada disso aconteceu.
Nos 4 anos seguintes, a inauguração do Ring Racer foi adiada repetidamente devido a problemas complexos de construção e problemas financeiros. Quando a montanha-russa finalmente pôde ser inaugurada em 2013, para muitos ela tinha se tornado apenas motivo de risos. Em vez dos 200 km por hora prometidos, ela atingia apenas 160, e devido à falência do operador do Nürburgring na época, ela teve que fechar apenas 4 dias após a inauguração. Desde então, o Ring Racer ficou sem uso e se tornou um símbolo de como grandes planos podem falhar miseravelmente. Continuamos com uma construção que nunca foi realizada, mas que custou incríveis 70 milhões de euros. Estamos falando da London Garden Bridge. Em 2012, vários arquitetos apresentaram em colaboração com a cidade de Londres uma construção planejada que deveria revolucionar o mundo da arquitetura. Eles queriam construir uma ponte de mais de 300 metros de comprimento sobre o rio Tâmisa, que não fosse apenas destinada a pedestres, mas também fosse completamente plantada com árvores e flores. Com essa ponte 100% sustentável, a cidade queria não só dar uma imagem mais verde, mas também atrair mais de 3 milhões de visitantes anualmente. No entanto, isso nunca aconteceu. Em 2015, descobriu-se que o projeto deveria custar mais do que o dobro do valor originalmente planejado. Além disso, muitos londrinos questionaram o sentido de uma ponte desse tipo, já que ela ia ficar localizada em uma área onde já existiam outras 4 pontes. Depois de muitas discussões públicas, a cidade decidiu não construir a London Garden Bridge. No entanto, naquele momento, mais de 70 milhões de euros já haviam sido gastos com planejamento e desenvolvimento, sem que nenhum metro da ponte tivesse sido construído. Infelizmente, os investidores nunca mais viram esse dinheiro. Para o número 4, vamos para o Havaí, um estado americano conhecido principalmente por suas paisagens deslumbrantes. No entanto, muitos não sabem que lá há uma estrutura que muitos consideram extremamente desnecessária, e principalmente uma decisão política muito ruim. O estado americano é atravessado pela Interstate H3, uma autoestrada de 26 km de comprimento que garante uma das vistas mais espetaculares do mundo. No entanto, para muitos, a vista e a rota através das montanhas são o único aspecto positivo dessa rodovia. A estrada deveria passar pelo território de uma tribo nativa havaiana, entre outras violações de leis ambientais, o que exigiu que engenheiros e arquitetos fossem extremamente criativos para cumprir todos os requisitos ambientais sem perturbar a tribo nativa. Quando a autoestrada finalmente foi inaugurada em 1997, muitos ficaram chocados com o resultado. Não apenas foi um escândalo que a Interstate H3 tenha sido inaugurada com 37 anos de atraso, mas sua rota era completamente inútil, pois não conectava nenhuma cidade importante do Havaí e custou 5 vezes mais do que o planejado originalmente. Embora a autoestrada seja ocasionalmente usada por alguns carros, considerando que custou 1,3 bilhão de euros e não conecta a locais relevantes, pode-se dizer com segurança que esse projeto não era fundamentalmente necessário. Para o número 3, chegamos a um assunto muito complicado e que tem desafiado a humanidade por décadas. Como armazenar com segurança os resíduos gerados pela geração de energia nuclear sem causar danos às pessoas e ao meio ambiente. Embora a maioria dos resíduos nucleares em todo o mundo seja armazenada acima do solo, perto das usinas nucleares, quase todos os cientistas concordam que seria muito mais sensato armazenar os resíduos nucleares embaixo da terra. Por esse motivo, algumas autoridades americanas decidiram em 1987 armazenar grande parte de seus resíduos nucleares nas montanhas Yucca, profundamente abaixo da superfície terrestre. No entanto, o planejamento desse projeto já enfrentou alguns problemas. Nos Estados Unidos existem mais de 100 usinas nucleares, mas nenhuma está localizada em Nevada, o estado onde todo o lixo deveria ser armazenado. Os habitantes de Nevada não queriam que seu estado se tornasse o depósito nacional de lixo nuclear, o que resultou em inúmeros protestos e processos judiciais. Embora a construção do depósito tenha sido oficialmente aprovada pouco tempo depois, os protestos só aumentaram. Em 2010, o projeto foi finalmente interrompido por Barack Obama e seu governo. No entanto, mais de 17 bilhões de dólares já haviam sido investidos em planejamento e construção, que acabaram sendo completamente inúteis.
Antes da gente chegar à primeira posição, precisamos fazer uma menção honrosa, ou nesse caso desonrosa, aos estádios brasileiros construídos para a Copa do Mundo de 2014, em especial ao estádio Mané Garrincha, que custou nada menos que 1,7 bilhão de reais aos cofres públicos. A imponente construção, que abrigou 8 jogos da competição, incluindo a disputa pelo terceiro lugar, hoje em dia se tornou um grande elefante cor-de-rosa. O grande público que lotou as arquibancadas em 2014 hoje não é o suficiente para pagar as despesas geradas pela enorme estrutura. Para se ter uma ideia, o principal campeonato do DF já viu os 72.788 lugares disponíveis serem ocupados por míseros 60 torcedores. Na posição 1, chegamos a um projeto que não só assumiu proporções inimagináveis, mas também se revelou uma decisão completamente equivocada. Estamos falando da cidade de Naypyidaw, um lugar onde a Malásia queria dar um grande salto para o futuro. Em 2002, o governo militar de Myanmar, na época, iniciou em uma operação estritamente secreta a construção de uma nova cidade do zero. A cidade era chamada de Naypyidaw e deveria ser apresentada ao mundo como a nova capital de Myanmar. Até hoje, muitas pessoas não sabem a razão por trás dessa mudança de capital, mas há especulações de que isso possa ter tido razões militares. Nos anos seguintes, tudo que você encontra nas maiores cidades do mundo também foi construído em Naypyidaw. Enormes rodovias de 10 pistas, campos de golfe gigantes e mais de 100 hotéis de luxo para atrair turistas ricos de todo o mundo. Em resumo, Naypyidaw tem muitas coisas que tornam uma cidade interessante. Exceto por uma coisa: habitantes. Embora a nova capital de Myanmar tenha espaço para vários milhões de pessoas, apenas algumas centenas de milhares vivem na área. Além disso, a maioria dos habitantes não mora na cidade em si, mas em subúrbios decadentes, já que não podem pagar a vida na grande cidade. Além disso, componentes importantes como um bom sistema de saúde, instalações educacionais ou opções econômicas foram quase completamente esquecidas no planejamento da cidade. No final, a maioria das pessoas permaneceu na capital anterior, Yangon, o que fez de Naypyidaw uma espécie de cidade fantasma, onde se vê pouquíssimas pessoas nas estradas gigantescas. E esse foi o nosso vídeo sobre 8 megaprojetos desnecessários que ultrapassaram todos os limites. Deixa um comentário. Diz pra gente qual projeto você achou mais impressionante e se você conhece outros como esses. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.